fazer também a sua pergunta. No final, a gente vai tentar responder a todas as perguntas, tá bom? Então, a dinâmica vai ser colocar a pergunta no chat e ao final das apresentações a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá bom? Deixa eu ver como é que tá a nossa... Já tem bastante gente aqui conectada. Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Pronto. 3h15, vamos começar. Acho que já deu tempo das pessoas se conectarem. Queria agradecer a presença de todos. É um prazer muito grande estar aqui neste evento com vocês. Sou o Luciano Ávila, para quem não me conhece, sou sócio-diretor da AIO Corretora de Seguros, a corretora boutique, corretora de seguros e benefícios. E, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui nesse evento hoje. A gente já fez no passado um evento sobre seguro cyber, inclusive com a própria IG, e a adesão dessa vez foi muito maior, então estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Hoje a gente trouxe para falar aqui no nosso webinar o Ramon Ito, que é o sócio responsável pela parte de segurança, cibersegurança, LGPD na Safeway, e o Vitor Perego, que é o subscritor de seguro cyber da AIG. Para quem não conhece, a AIG é uma seguradora americana, e vai contar um pouco mais para a gente sobre o seguro cyber, como esse seguro já está totalmente adaptado ao LGPD, e com certeza é muito importante para atender essa nova lei de proteção de dados que entrou em vigor. Então, gostaria de passar a palavra para o Ramon, rapidamente vai falar um pouco sobre LGPD. Ramon, por favor, fique à vontade. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Ramon. Como o Luciano comentou, eu sou um dos sócios da Safeway Consultoria. A Safeway é uma consultoria boutique voltada à segurança da informação e cibersegurança. Atuamos no mercado há mais de 13 anos, com atuação nacional, e sempre buscamos reconhecimento dos nossos clientes por oferecer soluções que gerem alto valor agregado e também soluções completas que atendem às necessidades dos nossos clientes de ponta a ponta, tanto com a parte de segurança da informação como segurança cibernética. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a nossa abordagem em relação ao LGPD, como que a gente tem atuado, nos diversos cases que já atendemos, de clientes, de empresas, que diversos setores de negócio também. Mas aqui o intuito assim, é ser bem breve. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, depois pode enviar no chat as perguntas, que aí eu respondo. Eu vou tentar ser bem mais breve, até para deixar um espaço maior de tempo para o Vitor poder fazer a apresentação dele. A nossa abordagem, ela é bem flexível, ela é capaz de atender qualquer empresa, de qualquer setor de negócio, independente do porte. Essa abordagem nossa, ela é bem completa, então a gente consegue atender as empresas nos diferentes momentos de adequação que cada uma delas se encontram. Para a fase inicial, para empresas que estão começando esse processo de adequação, a jornada de adequação à LGPD, a gente consegue ajudá-los, auxiliá-los no diagnóstico inicial, que a gente chama o nosso serviço de assessment de LGPD, onde que a gente inicia fazendo toda uma apresentação do que é LGPD, a gente faz um treinamento, um workshop, para conscientizar as pessoas em relação à importância do LGPD, e aí após esse treinamento a gente inicia se mapeando os processos que circulam os dados pessoais na empresa, e após fazer todo esse mapeamento do ciclo de vida da informação, do fluxo desses dados, a gente faz uma realização, uma avaliação e análise dos gaps que estão de acordo com os requisitos da LGPD, e aí após feita essa avaliação de gaps, elaboramos um roadmap de implementação com planos de ações e recomendações para direcionar as empresas, em quais são as ações necessárias para se adequar aos requisitos da LGPD. Essa seria a fase 1 do projeto, de adequação, que seria o diagnóstico. Na etapa de implementação, com base em tudo que identificamos de melhorias a serem executadas, a gente
consegue apoiar, né? Temos uma equipe multidisciplinar de consultores que podem auxiliar desde a melhoria de processos, elaboração de uma estrutura de governança em relação à proteção e privacidade dos dados, elaboração de políticas ou revisão de políticas, elaborar relatórios de impacto, relatórios também que comprovam o legítimo interesse, aplicação de treinamentos, campanhas de conscientização, e também implementar soluções tecnológicas, né? Hoje a Safer conta com 22 parceiros que são empresas que fornecem soluções tecnológicas, então, e grande parte desses parceiros possuem alguma solução para atender os requisitos da LGPD. Bom, essa seria a fase 2, né, de implementação, e a terceira fase, empresas que já passaram por esse processo de adequação à LGPD, né, já fizeram um assessment, né, já fizeram a implementação dos requisitos da lei, a gente também consegue auxiliá-los no monitoramento contínuo e operação do dia a dia, né, de acordo com a demanda de cada uma das empresas, né. Algumas ações que a gente pode auxiliar os nossos clientes são auditoria de controles, né, para testar a efetividade dos controles que foram implementados, um plano de resposta a incidentes, acompanhar as petições de titulares de dados, atualizar ou elaborar relatórios de impacto, ou também, se for necessário e de interesse das empresas, a gente também oferece o serviço de DPO terceirizado. Bom, pessoal, falando em rápidas palavras, né, resumidamente, nossa abordagem é essa. A gente conta com uma equipe bem ampla de consultores, com bastante experiência de projetos de adequação à LGPD. Temos mais de 2 dezenas de cases, empresas que já auxiliamos nessa jornada. Se tiver interesse de saber mais sobre as nossas práticas, jogue as perguntas ali que eu responderei com o maior prazer, ou também, se quiser agendar um bate-papo depois desse webinar também, a gente fica à disposição de vocês. Tá bom, Ramon. Obrigado. Acho que a ideia, pessoal, a gente tem visto muita palestra de LGPD, webinar, falando todos os detalhes da lei. Então, na verdade, o Ramon, a ideia era fazer só um apanhado de forma geral de como a Safeway pode ajudar os clientes nos mais variados nichos de negócio. E experiência própria aqui nossa dentro da corretora está sendo um grande desafio encontrar parceiros de qualidade. Então, por isso que a gente trouxe a Safeway para falar um pouquinho para vocês. Agora, acho que é a parte mais esperada, né? Passar para o Vitor. Acho que a ideia é contar um pouco do seguro cyber, como que esse seguro já está totalmente adaptado ao LGPD, que está sendo um grande desafio aí para todo tipo de empresa. Tá bom? Vitor, vamos lá? Legal, Luciano. Obrigado. Ramon, também obrigado aí pelo gancho, né, que a gente consegue pegar para introduzir o nosso assunto também, né? Então, agradecer de novo a oportunidade, o convite aí da IO e da Safeway para falar um pouquinho desse seguro, né, para o público de vocês, que na verdade ele vem muito, a LGPD traz na verdade traz o nosso produto muito para o centro da discussão, né, muitas vezes, porque a gente tem visto o mercado de seguro, na verdade, reagindo a uma demanda que já surgiu no mercado de cybersecurity, né? Então, as empresas preocupadas em se adequar à LGPD, né, à privacidade de dados, a requisitos mais claros, né, vamos dizer assim, e a penalidades, né, que são muito mais pesadas, procuram a Safeway. Me ajuda, né? Me ajuda a me proteger e a estar de acordo com os requisitos da lei. E o seguro, na verdade, ele é o seguro para risco cibernético, né? Então, ele é um produto que visa cobrir os prejuízos que a empresa tenha em decorrência de um incidente de segurança, a grosso modo. E onde entra a LGPD, né, nesse assunto? A LGPD ela vai entrar justamente quando a gente está falando das penalidades que a companhia pode sofrer em decorrência do evento de segurança, em decorrência do vazamento de dados. Então, na verdade, o assunto LGPD, do mesmo jeito que ele puxou bastante o interesse do mercado para os assuntos de segurança da informação,
para os projetos de cybersecurity, que às vezes ficavam meio despriorizados, né, Ramon? E aí ele agora ganhou uma importância e puxou esse mercado. O seguro, na verdade, ele é o último dessa fila, né? Porque nada mais é do que uma ferramenta adicional de gestão do risco. E é claro que quando a gente trabalha com parceiros de tecnologia, com parceiros que atuam no mercado de cybersecurity, o risco que a IG, né, o risco que a seguradora assume, ele já está muito mais qualificado. Então a gente já pode ver aí, só nesse primeiro olhar, né, de como o seguro se encaixa nessa cadeia, da sinergia que as seguradoras em geral, né, que o mercado de seguro em geral tem com as companhias que fornecem a solução para o nosso cliente final, né? Porque, na verdade, a consultoria de cyber, ela conhece o risco do nosso cliente, né? Conhece muito mais do que o corretor e que a própria seguradora, que está tendo o primeiro contato com aquele cliente, com o risco cibernético daquele cliente, no momento em que a empresa de fato começa a considerar a contratação de um seguro para risco cibernético, né? Hoje o mercado para esse seguro ele é crescente, ele tem crescido muito ao longo dos anos. Eu diria que de 2018 para frente foi quando começou meio que uma explosão, né? Muito em decorrência da GDPR, primeiro, né? Que já se falava bastante do impacto da GDPR nas empresas brasileiras, e também o WannaCry, né? Que foi um ataque que aconteceu lá em 2018, que teve um peso grande também em algumas empresas brasileiras. Isso começou a trazer o olhar do mercado para a solução de seguro para risco cibernético aqui no Brasil. No mundo, é um produto que já existe desde os anos 90. A IG criou esse produto lá nos Estados Unidos em 97, se eu não estiver enganado. E no Brasil, o produto foi trazido aqui para o Brasil pela IG também em 2012. Então, querendo ou não, também é um mercado muito novo no Brasil, né? E, claro, passando por um processo de amadurecimento que a LGPD, na verdade, acaba dando um turbo, né, no processo. Acabou acelerando um pouco o desenvolvimento, eu diria, do mercado. E nesse sentido, até mesmo a mudança de paradigma, né, que a gente teve nesse ano também chamou muito atenção, né, para os assuntos de cibersegurança, de riscos cibernéticos no momento que a gente começa a trabalhar de casa. E a percepção do risco, quando ela acentua muito, né, o seguro ele acaba sendo um dos produtos que o mercado passa a olhar, né, com mais vontade de conhecer e mais vontade de contratar uma solução desse tipo também, né? Então, eu vou colocar uma apresentação aqui, pessoal, só para facilitar até um pouco. Eu sei que o assunto pode ser novo para algumas pessoas, então isso ajuda também a fixar o entendimento sobre o produto. Deixa eu colocar na tela aqui só. Opa, eu estou desabilitado aqui, pessoal. Não sei se vocês podem me colocar aí de... Só um minutinho, Vitor, só um minutinho. A galera tá liberando aí. Ô, Vitor, a gente passou o host para o Renan. Renan, você pode passar para o Vitor, para ele... Claro, sem problemas. Eu estou passando aqui. Para mim aí, Renan. Isso aí, ao vivo é assim mesmo, pessoal, não tem problema. É só clicar do lado direito e colocar host make. Tá, joia. Só um minutinho. Obrigada. Opa, agora eu sou o host. Eita, Vitor, você é o host agora. Eu posso. Vê se vocês enxergam minha tela. Eu estou acompanhando no YouTube aqui também, que facilita para eu ver como que está aparecendo na tela. Pronto, estamos vendo sim, Vitor. Tá na tela? Show. Então vamos lá, pessoal. Aqui, esse deck é muito objetivo, tá? Eu prometo que eu não vou gastar o tempo de todo mundo aí dizendo uma apresentação de 300 horas, mas é muito para a gente mostrar, na verdade, e dar uma primeira visão do que é esse produto, né? Do que é o seguro de risco cibernético, e, claro, fazendo esse casamento aí com a LGPD, que é um dos nossos temas aí de maior relevância, né? Então, quando a gente está olhando para esse slide que está na tela, pessoal, onde eu estou mostrando aí do lado esquerdo coberturas de resposta a incidentes e do lado direito coberturas de responsabilidade civil, a gente está mostrando
no maior nível possível, né, vamos dizer assim, dos dois grandes grupos de cobertura que existe dentro desse produto. Ou seja, do lado esquerdo, onde a gente fala resposta a incidente, são prejuízos que o próprio segurado, a própria empresa, né, contratante do seguro, tem em decorrência de uma violação de segurança. Então, ali a gente está pensando no próprio esforço de responder ao incidente, né? Então, custo, por exemplo, com forense computacional, o custo com notificações em decorrência, inclusive, né, de requisitos da LGPD, o custo para se recuperar de um ataque de ransomware, lucro cessante que eventualmente a companhia tenha naquele cenário onde o ataque cibernético tira do ar, né, uma cadeia de negócio e a companhia deixa de operar por conta do incidente de segurança. Ou seja, aqui do lado esquerdo a gente está falando dos prejuízos que o próprio segurado tem para se recuperar, para responder a um incidente. Então, assim, é aquele tipo de prejuízo que independe se a empresa causou dano a um terceiro, por exemplo, ou se ela recebeu uma ação judicial. Isso é a primeira parte. Do lado direito, a gente está vendo os prejuízos de terceiros, e é o que a gente chama no mercado de seguro das coberturas relacionadas à responsabilidade civil. Isso quer dizer os prejuízos causados a terceiros por conta de um incidente de segurança coberto pelo seguro. E aí, é claro, né, agora que a gente está falando de LGPD, um prejuízo de terceiro pode ser, por exemplo, por conta do vazamento de dados. Então, se a empresa sofre um ataque e vaza dados aí em larga escala e recebe uma ação judicial, uma investigação de um órgão regulador, uma multa e assim por diante, todo esse trâmite vai cair aqui dentro dessas coberturas do lado direito, das coberturas de responsabilidade civil. Então aí o seguro vai estar pagando, na verdade, o custo de defesa, né, basicamente, então o custo com o advogado que a companhia tem para se defender de um processo dessa natureza e as indenizações devidas a terceiros, né, que a gente está destacando aqui do lado direito também. Além de multas, né? Então multas que uma das principais preocupações, né, das empresas quando a gente está falando de LGPD e tudo mais, apesar da multa, né, ser aquela parte da lei que foi adiada, né, a parte de punição por meio de multa e tudo mais, começa a valer no ano que vem, em agosto, se eu não estiver enganado, mas a lei já está valendo, né? Então, se a companhia recebe um processo por conta do vazamento de dados, por exemplo, ela já pode usar o seguro para se defender desse tipo de situação. Deixa eu passar para o próximo slide aqui, que isso vai ficar um pouco mais visual nesse slide seguinte. Nessa linha do tempo, que a gente tem na tela agora, a gente está vendo de uma forma mais detalhada aquele slide anterior, né? Então, assim, tudo que está do incidente no início da linha do tempo até a reclamação, né, ali que está ali no meio para o final da linha do tempo, são as coberturas de resposta a incidentes, né, o que a gente chamou no slide anterior de coberturas de resposta a incidentes. Então, são aqueles prejuízos que a companhia tem independentemente de uma reclamação de terceiro ou de um prejuízo de um terceiro que tenha reclamado contra a companhia. E tudo que vem depois da reclamação é o que a gente chamou de responsabilidade civil, né, de cobertura de responsabilidade civil. Vocês veem aí no slide que algumas coberturas elas estão destacadas aí com o selo aí da LGPD, né? Isso é para a gente chamar atenção para os tipos de prejuízo que são mais associados à LGPD, né? Isso não quer dizer, pessoal, que para que uma cobertura seja acionada, a empresa tenha que ter uma reclamação baseada na LGPD, por exemplo. Não é assim. Isso aqui a gente está simplesmente destacando que essa cobertura, por exemplo, multas e penalidades, ela tem muito a ver com a LGPD, porque a LGPD, uma das coisas que ela coloca é uma penalização em forma de multa. Então, havendo esse cenário, a apólice pode ser acionada para reparar esse prejuízo especificamente. Então, vamos entrar um pouquinho mais aqui no detalhe. Tudo que vem depois da reclamação, como eu disse, são as coberturas que vêm a partir da reclamação de um terceiro. E aí a gente tem as coberturas relacionadas
ao custo de defesa, que nem eu comentei anteriormente, e os custos de indenizações. As indenizações aqui é isso que a gente está mostrando em responsabilidade por dados pessoais ou corporativos. Então aqui a gente está justamente pensando, principalmente, né, mas não somente nesse cenário, mas principalmente quando a gente fala de vazamentos de dados, né? Então a companhia sofre um vazamento de dados, isso gera um prejuízo ali a um terceiro, esse terceiro, seja um cliente, um grupo de clientes e tudo mais, entra com uma ação judicial contra a companhia. Em decorrência dessa ação, a companhia é obrigada a pagar uma indenização para reparar os danos causados. Essa indenização é o que entra nessa cobertura de responsabilidade, ao passo que o custo com advogado, custo de defesa, honorários judiciais, esse tipo de coisa, entra nessa cobertura custos de defesa que a gente vê aí na linha do tempo. Nesse slide a gente está destacando duas caixinhas aqui, né, para falar da responsabilidade, na verdade para destacar essa de baixo, que é quando no cenário, né, onde o segurado da IG, né, o detentor da apólice, vamos dizer assim, ele é reclamado por um incidente que aconteceu em um terceiro, em um provedor de serviço, por exemplo, né, que é um cenário comum. Então, assim, se o incidente aconteceu em um provedor de serviço e isso gerou uma reclamação contra o segurado, né, contra o titular da apólice, essa cobertura aqui de dados vazados por empresas terceirizadas é a que vai responder a esse cenário, a esse prejuízo específico. Multas e penalidades, né, que nem eu falei, também muito atrelado ao LGPD, né? Acho que basicamente atrelado ao LGPD, é o cenário mais na cabeça de todo mundo aí quando a gente fala sobre multas. E aí tudo que vem antes da reclamação, que é aquilo que eu comentei, prejuízos do próprio segurado atrelados ao incidente de segurança. Então, a partir do incidente, que está ali no comecinho, né, então é também um vazamento de dados, é uma invasão, uma violação de segurança de um determinado sistema, e assim por diante. A partir do incidente, existem essas coberturas de primeira parte. Né? As coberturas de primeira parte é como a gente chama essas coberturas de prejuízos do próprio segurado. Então, aí ele começa com os serviços iniciais ali de resposta, né? Então a parte mais técnica, digamos assim, da resposta ao incidente de segurança. Então destacando aí primeiro perícia forense digital, então o custo para investigação forense do incidente de segurança. Então aí de fato é o trabalho dos peritos forenses computacionais que vão identificar como o ataque aconteceu, a qual tipo de dado o criminoso teve acesso, se ele vazou algum tipo de informação antes de causar o dano ali no sistema, esse tipo de coisa. Custo para restauração de dados. Restauração de dados aí é o custo para recuperar realmente o dado que tenha sido destruído ou corrompido, por exemplo. Se a gente pensar em um ataque de ransomware, né, onde o criminoso criptografa a base de dados da vítima, criptografa o computador da vítima e demanda ali o resgate, essa cobertura seria para tentar recuperar esses dados sem pagar o resgate, né, por meio de tecnologia, por meio de restauração de backups e assim por diante. Esses custos aqui, né, pessoal, vocês podem imaginar, são sempre prestação de serviço, né? Prestação de serviço de empresas que atuam tanto na resposta ao incidente, como na investigação forense e assim por diante. Então, essas coberturas aqui de antes, né, da reclamação, via de regra, elas são prestação de serviço, né, que o próprio mercado fornece em casos de incidentes de segurança e incidentes dessa natureza. E aí entram outros que eu gosto também de relacionar com a LGPD, né? Então, aqui em cima, restituição de imagem da companhia. Então, aí é pensando, né? A companhia sofre um incidente, o incidente vai para aquela repercussão negativa, notícias a respeito do incidente, cobrança sobre um posicionamento da companhia. E aí, nessa cobertura, a restituição aí do prejuízo, na verdade, ela é o custo para a companhia responder a essa crise, né? Então, é custo com assessoria de imprensa, relações públicas, que vão assessorar a empresa no momento da crise, né? Como se comunicar durante a crise.
E essa cobertura ela vale também para reputação pessoal. Opa, eu passei sem querer aqui, deixa eu voltar. A reputação pessoal, inclusive, do profissional que tem a responsabilidade de zelar pelos dados, né? Então, se a gente pensar a reputação do CISO, por exemplo, foi exposta em um determinado incidente por conta dele ser o responsável, né, por cuidar da segurança da informação e tudo mais. Essa cobertura ela poderia ser usada, inclusive, para que a assessoria se estendesse à pessoa do CISO, né, à pessoa do executivo responsável, não só da companhia, né, enquanto marca e tudo mais. Então, é uma extensão interessante aí dessa cobertura. Em seguida aqui, notificação e monitoramento. Uma das obrigações que a LGPD coloca é que a companhia notifique as pessoas que tiveram o dado vazado ou a privacidade violada de alguma forma, de acordo com os requisitos da lei. E aí, claro, o custo para notificação desses indivíduos, a depender da dimensão, do impacto do incidente, pode ser um custo representativo, né? E esse custo, esse prejuízo, né, com o custo de notificação, também pode ser transferido para a apólice de seguro. Então, e o monitoramento aí embaixo, né, que a gente está falando, gastos de notificação e monitoramento. O monitoramento é aquele tipo de serviço que é oferecido via de regra por birôs de crédito, né, e outras empresas desse setor, para evitar que o dado vazado seja utilizado maliciosamente. Então, a companhia também contratando esse tipo de serviço, né, para evitar que esse dado vazado seja usado para agravar ainda mais, né, o tamanho do problema, esse custo com esse tipo de serviço também é transferível para a apólice de seguro. Então, uma cobertura interessante aí, também muito relacionada com requisitos da LGPD, né? Ô, E Vitor, por último, oi. deixa eu te pedir um favor. Teve algumas Claro. pessoas que caíram da nossa live. Vou te pedir para você admiti-las, por favor. É só clicar um Peraí. botão que só você Nossa. como host vê. Agora eu virei poderoso aqui, cara. Você está com o Admitir poder todo aí mundo agora. aqui, Por beleza. favor. O pessoal Beleza. caiu aí, recebi a informação que eles estão Tranquilo. querendo entrar. Ó, a galera já tá legal, deu certo. Tá bom? Valeu. Pessoal, Boa. para quem perdeu um pouquinho aí do que Opa, caiu, tem mais um enfim. aqui. Para quem caiu, para quem perdeu um pouquinho aí, só para ressaltar que nosso webinar está sendo gravado, transmitido online no YouTube e depois ficará disponível aí para quem precisar pegar alguma parte que perdeu, tá bom? Essa é a facilidade, né, meu? O pessoal, se É, perder um pedacinho, consegue assistir depois também sem nenhum prejuízo. hoje em dia tá tudo moderno. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos Já retomar aqui. temos perguntas aqui, Vitor. No final a gente vai responder todas as A gente perguntas, passa tá por bom, elas. pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, como eu ia dizendo, nessa última aqui que eu ia comentar, né, dessas relacionadas à LGPD, né, mais relacionadas à LGPD, eu destaco essa aqui, que é o custo decorrente de investigação administrativa. Essa cobertura, ela também é custo de defesa, né, também é honorário advocatício, esse custo com perícia e tudo mais, mas para responder a um processo administrativo. Então, não necessariamente nesse caso você precisa ter uma reclamação judicial, por exemplo. Né? Isso havendo, por exemplo, uma denúncia do Ministério Público ou da NPD, né, que está para ser criada aí e tudo mais, quando ela passar a operar. Né? Essa cobertura é justamente para custear a defesa do processo administrativo. Né? Então, também honorário com advogado, esse tipo de custo judicial entraria aqui nesse sentido. O que é importante aqui dessas coberturas que a gente está destacando muito, né, a relação com a LGPD, é que, assim, não necessariamente é preciso que haja um enquadramento na LGPD para que a cobertura seja utilizada. É claro que isso era um destaque muito mais importante quando a lei ainda não estava em vigor, né? Agora, com a lei em vigor, isso é mais fácil de ser enquadrado dessa forma. Mas, na verdade, em nenhum momento na apólice existe o link, como eu posso dizer,
que restrinja a ações relacionadas à LGPD, por exemplo. Então, isso dá à policy um espectro maior de atuação, né? As definições são mais abrangentes. Até porque a gente sabe, né, que eventualmente no Brasil as coisas acabam mudando muito rápido, né? Então, a nossa ideia, quando criou essas coberturas mais relacionadas à exposição regulatória, não restringir a regulamentos específicos, porque vira e mexe vai surgir um regulamento setorial, vai mudar alguma coisa, e se a gente deixar o seguro amarrado no regulamento, ele pode acabar tendo uma amplitude menor de cobertura, né? Então, as coberturas, elas estão sempre atreladas ao risco cibernético. Então, por isso que o destaque aí é que o seguro, ele é um seguro de risco cibernético. Não é o seguro da LGPD, né? É claro que a LGPD regulamenta uma série de questões que para o mundo de cyber é importantíssimo e traz muitas coisas para cima, né? Dá uma elevação aí na importância de certos requisitos que às vezes não tinham tanta visibilidade dentro da organização, vamos dizer assim. Então, isso é um ponto interessante. E aqui embaixo, pessoal, só para não passar batido, cobertura de lucro cessante, né, que a gente comentou um pouco rapidamente, mais despesas operacionais. O que é isso? Né? Despesas operacionais aqui, no âmbito da cobertura de lucro cessante, são despesas que só aconteceram por conta do incidente que tirou a companhia do ar. Então, é realmente uma definição abrangente, justamente por o tipo de custo que pode surgir ali no momento em que a companhia está agindo para se recuperar do incidente dessa natureza, né? Então, aí essa cobertura ela vai restituir o lucro cessante, né, que a companhia deixou de ter no período de indisponibilidade, e despesas operacionais que aconteceram unicamente por conta desse incidente. E aí, a gente sempre dá de exemplo, né, nessas despesas operacionais, folha de pagamento. Então, em decorrência do incidente, os times de TI, as pessoas-chave de negócio, tiveram que trabalhar o fim de semana todo, de madrugada e tudo mais. Esse custo com hora extra, por exemplo, ele entraria nas despesas operacionais desse incidente e poderia ser passado para o seguro também. E, por fim, aqui a cobertura de extorsão, né? E aqui é quando a companhia decide pelo pagamento da extorsão, por exemplo, numa situação de ransom. É claro que essa cobertura a gente sempre fala dela colocando o alerta, né, de que simplesmente pagar extorsão sem resolver a causa raiz, você pode simplesmente estar com o mesmo problema dali a uma semana ou menos até. E, claro, quando você decide pagar uma extorsão para o criminoso, não existe nenhuma garantia de que aquela ameaça seja de fato encerrada, né? Então, é sempre importante falar disso quando a gente menciona essa cobertura especificamente. Então, pessoal, de modo objetivo, essas são as coberturas do produto de cyber, tá? Isso está à disposição também, não é um material confidencial, a gente pode disponibilizar para quem se interessar. É claro que de quem se inscreveu aí, a gente tem o e-mail e tudo mais, a gente pode compartilhar. Acho que é uma hora legal de pegar algumas perguntas antes de eu tenho mais coisa aqui, mas eu acho que se tiver algumas perguntas é legal a gente passar algumas já, Luciano, o que você acha? Vamos lá, tenho aqui já algumas perguntas, eu vou... Espera só um minutinho. Tem aqui uma pergunta interessante aqui do Claudinei Vieira. Obrigado pela pergunta, Claudinei. Olá, Vitor. Caso a empresa não tenha implementado controles razoáveis de proteção de dados, na ocorrência de um incidente grave, o seguro cyber cobre integralmente? Há um perfil previamente preenchido pelo segurado, onde ele se compromete com a implementação de determinados controles? Então, essa é a pergunta do Claudinei. E, Vitor, aí acho que poderia combinar já com uma outra pergunta que a gente recebeu, que é: qual o processo para a contratação do seguro cyber? Que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta do Claudinei. Exatamente. E é excelente pergunta, né, o Claudinei. Como que funciona, né? Quando a gente vai analisar o seguro, a colocação do seguro,
o segurado, né, a empresa preenche um questionário inicial de avaliação do risco, que o corretor, né, conduz junto com o segurado esse primeiro momento. Então, a partir desse questionário inicial, a seguradora vai analisar e vai falar, poxa, não quero saber desse risco, está muito cru, né? O nível de risco aqui é muito alto, por isso eu nem quero fazer o seguro dessa empresa. Então, ou caso contrário, se a seguradora gostou, achou que faz sentido e quer oferecer capacidade, né, para esse risco, ela vai fazer negócio e aí, num momento, por exemplo, de sinistro, o que realmente vale é o que a companhia declarou que existe, né? Então, como eu posso dizer, se a seguradora fez o seguro sabendo que existia ali uma deficiência de controles, com base na informação ali que foi fornecida durante a análise do risco, a seguradora não vai poder chegar lá na frente depois e falar, olha só, você não tem tais controles aqui, não vou pagar o sinistro, entendeu? Esse é mais ou menos... O contrato de seguro ele é um contrato de boa-fé, né? Então, assim, a seguradora não pode exigir do segurado que o nível de risco no momento do sinistro seja muito melhor do que aquilo que ela viu quando o seguro foi fechado. A não ser que isso tivesse ficado combinado entre as partes, né? Também existe isso, tá, Claudinei? Por exemplo, vamos supor, no processo de análise foi verificado que não existia um controle de gestão de vulnerabilidades. Né? Vamos chutar alguma coisa. E aí, na negociação, ficou combinado, olha só, no primeiro mês da vigência do seguro, é preciso que seja implantada um controle de gestão de vulnerabilidade com tal e tal característica. Tudo bem? Tudo bem. E aí ficou combinado dessa forma. Se lá na frente isso não for implantado, primeiro que a seguradora pode encerrar, né, o seguro. Olha, você não cumpriu a sua parte, então encerrar o contrato. Ou, eventualmente, caso ocorra um sinistro e também isso for verificado que não foi implantado, também pode ser um motivo para uma eventual negativa de um sinistro que venha a acontecer. Posso contribuir, Vitor, um pouquinho? Com Se você me certeza. permite. Acho que o Vitor explicou muito, muito bem, né? Mas na verdade, bem como ele falou, existe um questionário grande que a seguradora pede, né, para o cliente preencher, e lá tem uma fotografia bem grande de como é o risco da empresa, como que estão os processos, enfim, se já está alinhado. E é como o Vitor falou, a seguradora vai analisar se aceita ou não aquele risco, quais são as condições, e podem haver condicionantes, né? Que eu acho que é a palavra que é muito comum. Então, para fazer uma analogia bacana, então, por exemplo, para fazer um seguro patrimonial, por exemplo, a seguradora pode colocar algumas condicionantes de sistemas protecionais, por exemplo. Eu acredito que é da mesma forma, né, Vitor? Vocês podem analisar o risco e dizer, olha, eu aceito esse risco, mas você tem que implantar esse controle. Então, acho que é fundamental essa análise inicial do questionário. É um questionário bem completo, tá? Mas é muito interessante, que te ajuda muito a entender como é que estão os seus controles e tudo mais. É isso aí, Luciano. E assim, né, esse questionário, ele entra nos itens que a IG, né, que o mercado segurador avalia para precificação e aceitação do risco. Né? Então, basicamente, o setor que a companhia atua, o tamanho da empresa, quantidade de funcionários, quantidade de informação que ela processa, faturamento da companhia, esse tipo de coisa. E o terceiro e mais importante, que é essa visão sobre a maturidade de segurança, né? Vamos dizer assim. Ô, Vitor, tem uma... Oi. Desculpa. Imagina. Tenho mais uma pergunta aqui, eu acho que eu te interrompi, você estava respondendo. Não, imagina, na resposta. Mas tem mais uma pergunta interessante, né? Do Henrique Teixeira da Costa. A seguradora realiza uma avaliação do nível de controle existente na organização? Bacana, boa. Isso me dá um gancho, inclusive, Luciano. Deixa eu jogar para o próximo slide aqui. Tá bom. Ainda está na tela, né? Vocês estão vendo aí, né? Sim. Esse aqui é um negócio que eu trouxe agora sim.
E casa muito com a pergunta tanto do Henrique como do Claudinei, né? Aqui o que eu tô mostrando aqui na tela esse Cyber Portal. Esse Cyber Portal é uma solução da própria IG, proprietária da IG, para modelar o risco cibernético da companhia. Então, assim, com base nos questionários que a gente está falando, né, que o Luciano mencionou, que é bem detalhado e tudo mais, a gente consegue chegar a certos indicadores mais objetivos sobre o risco cibernético da companhia. Então, aqui nessa linha, deixa eu mostrar aqui para vocês, apontar aqui. Nessa linha onde a gente está mostrando Exposure, Applicability, OSP, Threat, Impact e Controls, são os assuntos que são perguntados dentro do questionário. Então, ele vai perguntar sobre a exposição da companhia, então, que tipo de tecnologia é usada, quais dados são armazenados, são dados de cartão, dados de saúde, quantidade de registros, esse tipo de informação. OSP aqui são provedores de serviço que são utilizados dentro da companhia. Ameaça é para a gente conseguir modelar a probabilidade da ameaça. Então, são perguntas no sentido de a companhia já detectou algum tipo de ataque na camada X, por exemplo, e assim por diante. O impacto é o impacto no negócio de determinada tecnologia ficando fora do ar. Então, mais ou menos como num questionário de análise de impacto no negócio, né? Para quem é da área de continuidade aí conhece. E os controles. E aí os controles de segurança também são perguntados e tem por tipo de tecnologia que a companhia utiliza, por tipos de cenário de risco que a gente pergunta ali, por exemplo, ransomware, e assim por diante. E aí, com base na modelagem do sistema, e aí, claro, a gente consome informações de inteligência de ameaça, de repositórios específicos aí de segurança da informação para chegar nesses indicadores, a gente consegue mensurar um pouco melhor o nível de risco, né? E na verdade a ideia aqui, né, é claro, é sair um pouco do abstrato, né, do risco cibernético e começar a acompanhar a evolução dessa carteira, a evolução dos indicadores de risco com base em indicadores objetivos e mensuráveis, né? Então, por isso que aqui a gente tem, nesse slide, né, eu estou só ilustrando aqui, por exemplo, o risco residual, que é o risco após a aplicação dos controles, a maturidade de cyber, que foi avaliada aqui, a probabilidade da ameaça, o impacto no negócio, o risco implícito, que é o risco antes da aplicação dos controles, né? E efetividade de controles. Então, assim, a gente, como eu posso responder agora, né, o Henrique, de uma forma mais direta, a gente não faz a avaliação ou a auditoria dos controles, tá, Henrique? Isso é algo que a gente faz apenas em casos muito específicos, onde isso se justifica de alguma forma. Mas a gente consegue, a partir dessa modelagem, fazer uma série de questionamentos muito, eu diria, muito precisos em alguns aspectos, que vão nos dar uma ideia e um indicador sobre essa efetividade, entre aspas, dos controles, né? Entre aspas, porque, é claro, a gente não está testando o controle, né, como numa auditoria ali que o auditor vai fazer um teste, né, com uma amostragem específica e ver se o controle é efetivo ou não, e assim por diante. É a declaração do próprio segurado a respeito da existência daquele controle que está sendo perguntado. E aí, claro, gerando esse indicador mais objetivo que a gente está ilustrando nesse slide. Legal, Vitor. Obrigado pela resposta aí. Eu acho que é importante já engatar aqui numa outra pergunta. Ótimo. Que foi enviada mais cedo, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Então, vamos lá. Uma empresa totalmente adequada aos procedimentos de segurança e proteção de dados. Por exemplo, tem lá a Safeway fazendo todos os controles, cibersegurança, enfim, todos os serviços lá que a Safeway presta com excelência. Então, vamos lá. Essa empresa pode ter redução nos custos do seguro cyber? Como funciona essa avaliação da seguradora? Então, acho que é uma pergunta pertinente aí, juntando com a pergunta do Henrique. Não, excelente. E junta com a pergunta do Henrique e ilustra, inclusive, essa sinergia que eu comentei lá no começo, né, Luciano? Que na verdade,
quando o segurado ele também já chega mais pronto, né? Vamos dizer assim, ele já bate ali na seguradora e no corretor com uma preparação maior, né? Então ele tem ali uma estratégia de segurança definida, ele tem a aplicação de controles de uma forma estruturada e ele conta com parceiros de tecnologia e consultores especializados que atestam determinados controles ou que prepararam a estratégia, por exemplo, de LGPD do segurado. Ou seja, isso tudo, para a seguradora que está avaliando o risco, é um nível de conforto muito maior. Né? Então, e aí, claro, com o nível de conforto muito maior, a seguradora ela ganha, e o corretor também ganha, a possibilidade de ser mais flexível nas condições que são apresentadas àquele segurado. E aí sim, aí a gente vai estar falando de condições de cobertura, de tudo aquilo que a gente falou nos slides anteriores, de quais coberturas são oferecidas àquele segurado, e também a negociação comercial, né? Prêmio do seguro. Sim. Então, o segurado que tem o parceiro, que ele tem a estratégia definida, tem tudo isso que eu falei, com certeza ele vai pagar uma taxa melhor em relação àquele que chegou mais despreparado, digamos assim, com certeza. Legal, obrigado, Vitor. Tem mais uma pergunta interessante aqui do Claudinei, tá afiado aqui, pergunta boa, obrigado, Claudinei. Vitor, referente à responsabilidade civil do DPO, encarregado de dados, né, DPO. Sim. O que é mais comum do ponto de vista de contratação de seguro? O seguro corporativo contemplar isso no escopo ou o profissional, pessoa física, contratar diretamente esse tipo de seguro? Olha, boa pergunta do Claudinei também, porque é um assunto super novo, uma posição nova, inclusive, né, dentro das companhias, né, o DPO. Agora, como que eu posso responder? Vamos começar pelo fim, tá, Claudinei? O seguro, esse seguro, né, o seguro para risco cibernético, a gente não vende ele ainda para pessoa física. Então, esse seguro ele só vai ser realmente oferecido para pessoa jurídica, com aquelas coberturas que a gente viu durante a apresentação. O caso do DPO, eu vejo isso ainda como uma discussão que ainda está em andamento, está no mercado de seguro, onde ele tem cobertura, onde ele não tem, porque ele pega algumas questões aí. Claro, o cyber, por exemplo, é uma, porque se houver um vazamento de dados e, por exemplo, a figura do DPO ela foi exposta de alguma forma, aquela cobertura que eu falei da restituição de imagem, por exemplo, poderia se aplicar para restaurar a reputação do DPO, por exemplo. Agora, essa é uma das exposições que ele pode ter. Por exemplo, se ele tem uma exposição na pessoa física dele, como acontece com o executivo das companhias quando ocorre algum escândalo ou alguma reclamação no mercado ou coisas nesse sentido, aí a gente já está falando de outra modalidade de seguro, que é o D&O. Então, assim, o cyber não tem essa cobertura para o patrimônio do DPO, vamos dizer assim. Exato, eu tinha notado a mesma coisa, né, Vitor, do D&O, até para endereçar aí para o Renan, para a gente até, querendo ou não, uma figura nova, né, um cargo de gestão novo, e a gente tem que entender como é que o seguro de D&O, né, que é Directors and Officers, ele está cobrindo também essa figura, né? Exatamente. Renan, então fica anotado aí, ó, que belo webinar que a gente pode fazer aí focado na figura do DPO, tá? Com certeza. É um tema legal, Tem bastante coisa para explorar aí da figura do DPO dentro do seguro de D&O e também, assim, claro, o Vitor comentou aí, e dentro de outro seguro que é o E&O, né? Mas a gente pode ter aí outras oportunidades, com certeza. Só para apresentar o Renan, né? Que o Renan apareceu aí. Renan, executivo da IG, cara que conhece bastante aí dos produtos. Então, por isso que eu comentei aí para a gente fazer, talvez até pensar em fazer um webinar aí de D&O focado aí no DPO. Mas legal. Prazer, pessoal. Desculpa, não me apresentei. Apareceu de surpresa aí, Renan.
Isso aí, pessoal. Tô vendo o chat aqui, o pessoal tá conversando, eu concordo com o Vladimir ali, ele tá comentando que deveria ter um produto estruturado visando DPO, né? O que a gente tem visto, Vladimir, dentro da IG, o mercado também ainda tem discutido isso, é ter em todos os produtos, tá? Não só no DNO, não só no RC profissional e tudo mais, a clara exclusão ou a clara cobertura dos assuntos relacionados a cyber. Porque no caso do DPO, por exemplo, se ele tiver dentro dos acionistas ali da companhia, ou dentro dos administradores da companhia, né, melhor dizendo, ele até teria cobertura. Só que se o DNO excluir, por exemplo, o risco cibernético ou vazamento de dados, aí o incidente em si estaria excluído. E aí ele não teria cobertura nenhuma. Então, caso a caso, as seguradoras estão discutindo, né, o cyber de forma mais ampla e vendo como incorporar nessas determinadas linhas de seguro diferentes, né? Então, esse que é o... Exato. Esse que é o X aí da questão. Não, Hoje... exato. Inclusive, no último reunião que a gente fez, né, o Renan deve se lembrar, a gente estava na mesa com um pessoal muito qualificado e eles questionaram exatamente se, de certa forma, né, o seguro cibernético iria estender, por exemplo, para cobrir danos patrimoniais, enfim. E acho que você deu uma resposta que ela é fantástica, ou seja, o seguro cibernético ele já está bem, né, já existe, foi inventado pela IG lá atrás, enfim, foi lançado pela IG, acho que se não me engano, se você me falou na década de 90, ele já está bem atualizado, LGPD, mas o final do dia é que os outros produtos eles vão ter também que se adaptar para cobrir tal do seguro cibernético, a parte do Internet of Things, ou seja, a internet das coisas que está entrando em tudo hoje. Você pega barragens que são conduzidas às vezes por uma pessoa, até mesmo remotamente. Então, enfim, é um grande desafio e bem comentado aí por você. Tem algumas outras perguntas aqui. Vladimir, você já respondeu. O Rodrigo Oliveira está perguntando como é o nome desse seguro do DPO. Não, na verdade é um seguro que é Directors and Officers, visa cobrir, né, quem tem cargo de gestão nas empresas. E aí a provocação que eu fiz para o Renan, que é o nosso executivo, é para ele levar para a IG e ver como é que está se comportando essa questão do DPO. E como o Vitor comentou, precisa ver primeiramente se existe a exclusão de cyber risk no produto, tá? Mas a gente vai fazer essa lição de casa e volta com vocês. Senhores, me ouvem, por favor? Vladimir falando. Fala, Vladimir. Essa questão é muito interessante e instigante, né? E eu acredito que poderia evoluir no momento que se levasse tais questões junto às instâncias de governança no Brasil. Tá? Quem seriam as instâncias de governança? O grupo dos 10, tá? Que são entidades aí que lidam com a parte de governança. Eu faço parte de uma, que é o IBGC. A própria B3, ou questão de Bolsa de Valores, porque esse tipo de seguro é muito discutido em mercado de capitais, tá? Onde o administrador, no caso, o acionista, né, o proprietário e o administrador em si, que geralmente são conselheiros, né, respondem com questões financeiras e até de liberdade, né, em relação a problemas que possam advir das suas atividades, né? Mas partindo do pressuposto que hoje cyber risk ou cyber security saiu daquele perímetro básico da segurança da informação lá da TI, tá? E permeia a organização como um todo, acredito que esse tipo de preocupação possa ser levado a instâncias maiores e você está incluindo esse tipo de assurance aí para um executivo que hoje tem uma responsabilidade muito grande. Né? Afinal, exato, a prática dele pode detonar um negócio, como uma prática errada de um conselheiro ou um diretor pode detonar um negócio. Exato. Então, no momento que você quebra essa linha, né, porque parece que há muito tempo atrás, sempre e ainda hoje permeia em grande parte das organizações, uma linha divisória entre as questões
tecnológicas e de cyber risk, com questões mais administrativas de estratégia de negócio que os conselhos lidam. Tá? Quando o risco cibernético é uma questão estratégica. Né? Com certeza. Mas muito bem colocado, Vladimir. Acho que é perfeito. Conte com a gente se precisar de ajuda para a gente levar para essas instâncias que você sugeriu e já como membro do IBGC. Mas você está coberto de razão e é engraçado, né? Os mais antigos vão lembrar lá atrás, quando o D&O veio, tinha que ser nomeado os diretores, quem que eram os segurados e tudo mais, e hoje você vê um seguro bem mais difundido, com empresas até menores contratando, em que, né, os executivos que têm cargo de gestão e tomam decisões todo dia estão cobertos. Mas é como você falou, hoje em dia um DPO pode tomar lá uma decisão, enfim, e causar prejuízos para terceiros. Então, enfim, acho que, volto a dizer, Renan, uma liçãozinha de casa aí para a gente levar para os nossos especialistas lá de D&O e ver como é que está regrado isso no produto, como é que poderia ser enquadrado e, quem sabe, até fica uma sugestão para a gente fazer um webinar. Renan já fez o joinha, mas, Vladimir, obrigado aí pela contribuição. Vai gerar muita demanda, Luciano. Vai gerar demanda, vai ter, porque assim, eu tenho uma certificação de DPO, não pretendo seguir tão cedo, prefiro dar a consultoria para DPO, mas é um cargo hoje que, pelo amor de Deus, né, das condições que estão hoje no Brasil, judiaria para esse cidadão você não proteger ele. Eu acho que com certeza. Vai vender muito aí, hein? Mas vamos falar aí, vamos ver se falar com o Renan, a gente organiza um webinar focado em D&O para falar da figura do DPO, acho que tem tudo a ver. Show de bola. Mas obrigado, vamos seguir aqui eu devo ter os seus contatos aqui, a André e o pessoal da Safe, a gente se fala. Mas vamos seguir aqui, obrigado. Tenho mais algumas perguntas, estamos aqui estourando o tempo, mas acho que vale a pena a gente continuar aqui, tá? O Rodrigo Oliveira, não, aliás, pulei aqui, uma pergunta do meu grande amigo, velho parceiro Mauro Leite. Vitor, a multa coberta será aquela aplicada ao próprio segurado ou aplicada a um cliente do segurado? Entre parênteses, digamos, de alguém cujos dados estejam sob custódia do segurado ou só multa recebida por este cliente do segurado? Não sei se ficou claro, posso ler de novo. Não, excelente pergunta. Eu acho que eu entendi sim, Luciano. É aquele cenário, é o inverso do que a gente comentou naquela cobertura de responsabilidade por empresa terceirizada, né? Porque se eu, como tomador da apólice, causei o dano dessa outra empresa, a minha apólice, na parte que cobre o dano de terceiro, isso pode ser reclamado contra mim. Então, assim, a pessoa que sofreu o prejuízo vai reclamar contra o tomador da apólice. E, claro, sendo uma situação coberta e tudo mais, com base na avaliação ali, essa cobertura vai restituir esse prejuízo, essa multa, no caso, né? E quando for a multa no próprio tomador da apólice, aí é aquela cobertura de multa que entra respondendo, né? Na regulação ali do sinistro é que ele vai alocar em uma cobertura ou na outra. Agora, nesse cenário, tem que ter uma reclamação do terceiro que foi prejudicado, né? Então ele tem que reclamar contra o tomador da apólice para que a apólice responda a esse prejuízo que está sendo reclamado. Sim, legal. Aqui mais do Rodrigo Oliveira. O seguro cobre incidente de segurança em meios físicos ou somente em meios digitais? Boa, ótima pergunta, Rodrigo. Hoje, assim, como eu posso responder isso em duas partes, né? O prejuízo, o dano material e o dano corporal, ou seja, o dano material é o equipamento pegou fogo por conta do incidente, por conta do ataque cibernético, ou que nem o Luciano falou, uma barragem que é controlada remotamente, um atacante conseguiu acesso ali no sistema de controle e abriu as comportas, por exemplo, isso causando um dano material catastrófico. Esse tipo de dano, o dano material, ele não é coberto. Ele é excluído no seguro de cyber. O dano corporal é a mesma coisa, né? Se por acaso o incidente, a invasão, a violação de segurança causar a morte de alguém de alguma maneira, também é excluído. O que seria coberto nesse cenário
seria, por exemplo, a investigação do incidente, né? Então, o que diz respeito ali à parte digital da coisa, né? Como você mesmo colocou na pergunta. Então, o dano físico, né? O dano corporal e o dano material hoje é excluído. Legal. Obrigado, Vitor. Tem mais uma pergunta interessante aqui no chat do Claudinei de novo. Vitor, a quantidade de parceiros, fornecedores que um agente de tratamento de dados, controlador, operador, é um fator que afeta o cálculo do seguro? Pergunto devido aos seguintes motivos. 1. A depender do nível de segurança desses parceiros, o risco residual pode ser alto ou não aceitável. 2. A LGPD prevê responsabilidade solidária. Perfeito. Com certeza, tá, Claudinei? E aí é importante, no momento da avaliação, né, que a gente conduz ali prévia, talvez entender quem são os fornecedores, com quem a companhia faz negócio, com quem ela troca dados, por exemplo, né? E também tem uma seção, né, específica ali nas questões de avaliação que falam sobre como a companhia avalia, né, os provedores que prestam serviço, e aí entraria esse tipo de situação de como... que são aqueles controles de segurança aplicados a terceiros, né? Como que a companhia escolhe, como que ela coloca esses requisitos contratuais, eventualmente, ali para o provedor seguir, como que ela se resguarda desse tipo de situação, né? Então, afeta, sim, a avaliação. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui agora, que tinha sido enviada anteriormente para o Ramon. Ramon está ouvindo aí, né? Opa, Ramon, sim, pode falar. a sua opinião, qual seria o perfil mais adequado do profissional para assumir a função de encarregado de proteção de dados, famoso DPO? Boa pergunta. É uma pergunta que acho que surge em praticamente todos os webinars que estou participando aqui. Bom, pessoal, segundo a LGPD, não tem assim, as responsabilidades do DPO estão bem rasas ainda, né? Seria basicamente estabelecer um canal de comunicação com os titulares dos dados, com a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e orientar os empregados, né, do controlador, do operador, quanto aos tratamentos de dados que devem ser realizados, né, pelas atividades determinadas pelo controlador e operador. Na minha opinião, isto não está na LGPD, a LGPD não dita essas diretrizes, mas, na minha opinião, tem dois fatores que são importantes para a pessoa assumir essa posição, né, essa função do encarregado de proteção de dados. A primeira é que não necessariamente ela precisa ser um diretor ou um executivo da empresa, porém, o ideal é que ela tenha fácil acesso a essas pessoas, né, tenha acesso livre aos executivos, né, da companhia que vão tomar as decisões. E outro ponto também que eu destaco é que essa pessoa, o ideal seria que ela tivesse autonomia e independência de atuação. Assim, eu comento essa parte de autonomia por conta da GDPR, né, que tem algumas responsabilidades que vão um pouco além da nossa LGPD, né, que é um dos pontos que estão previstos na GDPR, que essa pessoa ela deva realizar, né, recomendar ações de melhoria para os controladores, para os operadores, e também monitorar todo o compliance de adequação do GDPR. Então, o ideal seria que essa pessoa tivesse uma certa independência de atuar, né, com suas ações, né, que seria mais uma fiscalizadora, né, mais uma pessoa mais que faria mais monitoramento do que mesmo executar as ações, né, teria essa independência, né, porque Sim. não faria muito sentido uma pessoa que atua na segurança de informação, ela identifica a oportunidade de melhoria e ela mesma aplica os controles de segurança, ou uma pessoa do jurídico que revisa os contratos e depois ela tem que responder por aqueles contratos que ela mesma revisou, né? Então, eu destaco esses dois pontos, né? Legal, obrigado, Ramon. Mas é uma posição, né, como o próprio Vladimir aí contribuiu, uma posição nova, você já tem até muitas empresas, né, e falando em Chief Data Officer, ou seja, criando um C-Level aí para cuidar disso, pelo que eu entendi, o Vladimir atua nesse
nessa questão e volto a dizer, fica o convite aí para a gente conversar e organizar alguma coisa falando especificamente dessa função, como o seguro pode proteger, enfim. Mas para você ver a importância que isso está tomando, né? E é muito complicado, porque para empresas grandes, talvez você vai ter lá um C-level, né? Um CDO cuidando disso, mas em uma empresa pequena, como que você vai fazer? Então, talvez o diretor de TI assuma, enfim. É muito delicado, como eu falei, pelo menos a minha opinião pessoal, é que é uma posição nova e acho que as empresas ainda estão tentando entender. Esse ponto ainda estamos esperando, né, posicionamento da NPD para determinar quais empresas, né, qual ramo de negócio, qual porte das empresas deverão ter esse DPO. Legal. É de fato, né, que empresas com grande porte têm essa estrutura, né, do Chief Data Officer, e grande parte das empresas, essa pessoa, né, o CDO, acabou assumindo a responsabilidade do DPO também. Mas legal. Acho que a gente já estourou aqui 10 minutinhos do tempo, mas foi ótimo aqui. Queria agradecer de novo Ramon, Vitor, André e a equipe aí pela organização. Foi um prazer estar com todos vocês. A gente vai ver se a gente organiza mais webinars como esse para falar de assuntos quentes, assuntos de interesse de todos. Mais uma vez, o objetivo desse webinar era falar de forma bem rápida sobre a LGPD, né, e o que a Safeway pode ajudar nesse sentido. E aí entrar mais a fundo com o Vitor. Vitor, mais uma vez, obrigado aí, foi show de bola a apresentação. Excelente, pessoal. Obrigado aí pelo convite. A gente se fala, pessoal. Foi um prazer a todos. Muito obrigado pela presença. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, Pessoal, muito Até obrigado. mais.